E aí, alienígenas! Bem-vindos ao Livro Voador Não Identificado. Eu sou Letícia, escritora da trilogia A Adaga de Edom. E se o seu espaçonave acabou de cair aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e já aproveite para deixar o joinha no vídeo. E eu tenho que aprender a dar uma pausa entre essas palavras para poder respirar. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco, um tanto quanto delicado no mundo da literatura, que é os triângulos amorosos. Tem sempre aquele que odeia o triângulo amoroso, que não gosta de ler nenhum livro com triângulo amoroso. Tem aquele que tolera e tem aquele que ama. Eu faço parte daquele que ama. Eu adoro quando tem um triângulo amoroso em um livro. Mas o triângulo também tem que ser bem desenvolvido. Porque muitas vezes o que acontece nesses triângulos amorosos é que um dos personagens só tá ali pra encher linguiça, porque a protagonista, que geralmente é a menina sempre que tá dividida entre dois amores, ela já sabe quem escolher. Então o outro só fica ali pra, enfeite. Por isso que hoje eu vou falar de triângulos amorosos que eu gostei, que eu achei que deram certo, e triângulos amorosos que não foram assim tão legais. Do tipo que realmente não foi meio triangulado, não. Que? Bom, vamos lá. Eu vou começar falando de Fallen. Fallen tem um triângulo amoroso que não foi muito bem desenvolvido. Eu acredito que já ficou assim registrado logo de cara de que a Lucy queria o Daniel e era com o Daniel que ela queria ficar. Isso não é nenhum spoiler, porque ele fica muito óbvio no decorrer de todos os livros. Aqui, a Lucy vai para uma escola de pessoas com problemas, mas não com problemas mentais, problemas comportamentais. E nessa escola, ela conhece o Ken e o Daniel. Ela sente que já conhece o Daniel, que tem alguma coisa estranha em relação ao Daniel, e aos poucos, ela vai ali desvendando muitas coisas, levando então esse livro para uma fantasia. Só que tanto Ken quanto Daniel tentam se aproximar dela, tentam chamar a atenção da moça, e parece que o tempo todo fica óbvio que esse triângulo pende muito mais pro lado do Daniel do que pro lado do Ken. E eu acho que faltou desenvolver um pouco disso. Tem resenha aqui no canal desse livro, do segundo e do terceiro, então vamos conferir. Um triângulo que eu acho que deu certo, mas que também deu meio que uma pendida ali pra qual dos lados ia ficar com a protagonista, foi do triângulo de Trono de Vidro. Aqui nós temos a Celine, ela é tirada de uma prisão pelo príncipe herdeiro ali das terras onde ela vive para competir em uma competição, para eleger um campeão que vai ser o campeão do rei. Então ele tem que fazer tudo o que o rei ordenar. E ela, então, se ganhasse essa competição, ela iria sair dessa prisão. Então ela aceita ser a campeã do Adrian e ela vai até o castelo para participar dessa competição. E lá ela conhece o guarda real chamado Shaw. Então meio que fica um triângulo amoroso entre o Adrian, o Shaw e a Celine. Eu falei Adrian, mas perdão, é Dorian, tá? Eu também não sei pronunciar direito o nome dele, mas enfim. O que eu gostei nesse romance é que realmente me senti dividida com quem a protagonista deveria ficar, porque tanto o príncipe quanto o capitão tem seu charme, tem aquela coisa de meu Deus, me ame, e você acaba dividida entre os dois. Como eu disse, eu gosto muito de triângulos amorosos, então é impossível eu não ter um livro com um triângulo amoroso. E eu estou falando de Alice. Alice foi retirada de publicação e mais tarde nós vamos ter uma nova edição, mas por enquanto está sendo postada no Wattpad. Tem alguns capítulos lá no Wattpad se vocês quiserem dar uma olhadinha, mas eu vou estar reescrevendo toda a história. Então por enquanto ela tá sem revisão ali, tem essa nova revisão ali no Wattpad e o linkzinho tá aqui embaixo. Nessa história nós vamos ter a Alice. Depois de muito tempo que ela fica distante do Max, ela consegue voltar a ser amiga dele. Só que ela quer ser muito mais do que amiga, ela quer namorar o Max, ela ama ele. Só que ele está com a Juliet, que é uma das garotas mais popular do colégio. Sim, esse livro começa meio clichêzinho, depois vai perdendo esse ar de clichê no decorrer das páginas. Vendo que estar ao lado do Max estava magoando muito ela acaba se afastando do Max, o Max acaba mudando, se tornando uma pessoa muito diferente com ela, e entra na escola o Lion, que é um garoto novo por quem ela vai estar se apaixonando. Só que ao mesmo tempo que ela se apaixona pelo Lion, ela ainda continua presa ao Max, então ela vai ficar nessa indecisão durante o livro e muitas outras coisas vão acontecer. Outro triângulo que eu também acho que saiu muito legal foi o de A Rainha Vermelha, que vai refletir, vai cagar tudo aqui, mas tudo bem. Em A Rainha Vermelha nós temos um mundo dividido por sangue, sangue prateado e sangue vermelho. E uma garota de sangue vermelho descobriu que tem poderes e ela foi levada dentro da corte, entrando no meio de todas aquelas intrigas da corte pra se disfarçar como pretendente de um dos príncipes herdeiros do trono. Só que ela acaba se vendo dividida entre os dois príncipes herdeiros, e você também fica dividida, porque tanto o Cal quanto o Maven, eles têm aquele ar intrigante, aquele ar misterioso, aquela coisa que te chama, te aproxima, e você sente também que a protagonista fica dividida, por mais
que aconteça ali umas coisas muito danadas no final do livro, que se eu contar pra quem não leu é spoiler, mesmo assim você consegue perceber nos outros livros que ela ainda continua dividida. O próximo livro já tem resenha aqui no canal, gente, e é Ninho de Fogo, a Mestiça. Aqui nós vamos ter uma garota que ela descobre que ela é mestiça de dragão com bruxo e ela vai para um mundo novo chamado Ninho de Fogo. E nesse mundo ela é levada por David. David foi quem acompanhou a vida inteira dela, morava ali do lado da casa dela e ele basicamente passou a vida inteira dele protegendo a Melanie. Só que quando ela chega em Ninho de Fogo ele é capturado e ela se vê ao lado de Jack. O Jack os dragões eles escolhem quando vão envelhecer, e o Jack era uma criança e ele escolheu envelhecer para proteger a Melanie. Então você vê durante o livro que ela fica dividida entre o que ela sente pelo David e o que ela está desenvolvendo pro Jack. Mas eu acho que o triângulo amoroso é mais desenvolvido aqui no segundo livro, que é Coração de Escamas. Porém, o David não participa muito do livro. Você vê que ele está sempre sendo um personagem distante. O que nós mais temos aqui no livro é a divisão dos sentimentos que a Melanie tem. Então eu acho que, espero também que no terceiro livro e último, essa divisão se torne um pouco mais visível, que a gente tenha mais do David pra gente poder se apaixonar um pouco mais pelo David do que apenas estar ali tendo o Jack o tempo todo. Mas a gente consegue desenvolver muito bem esse triângulo aqui nesses livros. Um triângulo que me irritou desde o início até o final foi da trilogia Darkest Powers, que começa com Invocação, que é outro livro que vai refletir aqui muito, mas enfim, me irritou muito porque eu shippei o casal errado. Não gostei disso. Aqui nós temos uma garota que ela também é enviada por uma casa de crianças problemáticas. Na verdade aqui é pessoas que não batem muito bem da cabeça não, porque ela acaba vendo fantasmas. E ali ela vai descobrir que todas as pessoas que estão ali naquela casa parecem que têm algum poder meio que sobrenatural. E ela conhece Simon e Derek. Eles são irmãos, mas na verdade o Derek é um irmão adotivo. E o Derek ele é nos apresentado como uma pessoa não apaixonável, vamos dizer assim. Você não consegue ter aquele crush já de início. Eu não consegui ter apatia nenhuma com o Derek. E já quando ela entra na casa Lyle, ela acaba conhecendo tanto o Simon como o Derek. Ela acaba tendo um crush meio que instantâneo. Não vou dizer bem instantâneo, porque não foi assim amor à primeira vista com o Simon. Mas com o passar do livro, ela vai se aproximando muito mais do Derek. Tanto que no segundo livro, nós não vemos o Simon. Nós praticamente temos o Derek, que é uma das coisas que me deixou muito chateada no livro, porque eu não gostava do Derek. Eu não queria aquele romance desenvolvendo, e o romance que se desenvolvia era deles dois. Então não tínhamos muitas cenas com o Simon. Então eu achei que foi muito mal desenvolvido nessa questão. Principalmente porque no segundo livro, eles se separam. Ele fica grande parte das cenas fora, então você não tem uma boa construção desse triângulo. Meu Deus, como reflete. Uma boa construção desse triângulo amoroso aqui nessa trilogia. E desde que ela começou a ter sentimentos pelo Derek, ficou bem óbvio pra quem ela iria pender. Agora, tem triângulo amoroso mais desnecessário que Jacob e Bella de Crepúsculo? Eu acho que não. Porque também ficou bem óbvio desde o início que a paixão da Bella era o Edward e ela queria, porque queria ficar com o Jacob. Ah, porque tem toda aquela parada dos imprints, de não sei o que, blá blá blá. Podia ter abordado de outra maneira, tá? Foi muita encheção de linguiça, não vou dizer encheção de linguiça, né? Mas o Jacob, gente, foi um personagem muito desnecessário pra estar em um triângulo amoroso. Porque a Bella era óbvio que ela não ia ficar com o Jacob, ela poderia amar ele de diversas maneiras, mas ela não iria escolher o Jacob. Então foi uma disputa injusta para o Jacob, porque ele nunca teve realmente uma chance. E eu achei esse triângulo amoroso completamente desnecessário. Outro livro que é da Stephenie Meyer é A Hospedeira. Esse aqui eu realmente fiquei dividida entre os casais que ela abordou aqui no livro. Eu não me lembro porque eu li há muito tempo atrás, mas eu já li ele 2 vezes, mas não consigo me lembrar se esse triângulo pendia para um lado ou para o outro, ou se ele foi bem construído. O que eu me lembro é que eu gostava dos 2 garotos por quem a protagonista estava se apaixonando. Aqui nós temos um mundo onde existem alienígenas que são chamados de almas e eles precisam de hospedeiros para estar sobrevivendo. Então eles vieram para Terra, colonizaram a Terra, usaram os humanos como hospedeiros. Então nós temos a Peregrine, que ela é uma alma que ocupa o corpo da Melanie. Então quando a alma entra no corpo, eles suplementam a mente da pessoa que estava ali, então, ou seja, aquela pessoa morre. Só que o que acontece é que a mente da Melanie continuou ali. A Melanie falava com a Peregrina o tempo todo e ela tinha muitas lembranças do passado da Melanie. E como a Melanie tinha um namorado, ela acaba se apaixonando pelo namorado através dessas lembranças. Nossa, gente, hoje eu tô gaguejando muito. E ela vai atrás desse namorado da Melanie e do irmão dela, porque ela sente que ela precisa encontrar eles, que precisa ajudar. E quando ela encontra, ela acaba se apaixonando por outra pessoa, que é um outro humano que também está ali naquela resistência onde eles se encontram. Aqui dá pra
de falar que é mais ou menos um quarteto, né? Porque tem a Melanie, a Peg e mais outros dois que já esqueci o nome. Outro livro que o triângulo amoroso me irritou um pouquinho, principalmente no final do último livro, é The Kiss of Deception. Nesse livro nós temos uma princesa que ela tinha um casamento arranjado e ela fugiu desse casamento arranjado. E quando Venda, que é um reino inimigo, descobriu que ela havia fugido, mandou um assassino para matar ela. Enquanto isso, o reino de Dalbrek, o príncipe herdeiro que ia se casar com ela, foi atrás dela para saber, poxa, por que você me abandonou ali no altar, né? Então os dois vão se encontrar com ela em uma cidadezinha e vão acabar conhecendo ela e vão se apaixonar pela Lia, que é a princesa. Então nós ficamos ali com aquele triângulo amoroso se desenvolvendo, sem saber quem é o assassino, quem que é o príncipe herdeiro, e ficando toda aflita no momento em querendo saber se o assassino realmente ia matar ela ou não. Porém, eu senti que aqui ele também pendeu um pouco mais para um dos lados. E quando ela toma a decisão de ficar com um deles, ela vai lá e caga tudo no terceiro livro. Não vou dizer que ela caga tudo, mas ela toma umas decisões que acabam afetando o parceiro por quem ela decidiu ficar. Que eu fico pensando, meu Deus, isso é muito mesquinho, isso é, sei lá, me irritou muito. Eu acho que eu falei sobre esse último livro, sobre esse triângulo amoroso em um lido do mês, que eu vou deixar aqui passando o linkzinho nos cards pra vocês. Bom, pessoal, esses foram os triângulos amorosos que eu separei aqui na minha estante pra mostrar pra vocês. Contem pra mim, qual triângulo amoroso vocês acharam completamente desnecessários e que vocês poderiam ter apagado um dos casais? Ou conte aquele triângulo amoroso que te deixou dividido e que você adorou. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o linkzinho de compra para todos esses livros pela Amazon. Você clica nesse linkzinho, vai abrir uma nova aba, você finaliza a venda por essa aba e você ajuda no nosso crescimento. Lembrando que aqui embaixo também tem o link para as minhas redes sociais, bem como os links para os meus livros. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, um super beijo e até a próxima!